Os julgamentos também foram retomados nas sessões de dissídios individuais. Quem traz as informações para a gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai, qual decisão você destaca? Oi, Anderson. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação rescisória contra o acordo celebrado entre a Companhia Têxtil de Castanhal, no Pará, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Pará e do Amapá, o Sinfitec. O acordo tratava do pagamento de adicional de insalubridade e foi fechado sem a participação do MPT, que alegou prejuízo aos trabalhadores. O sindicato e a empresa foram notificados e apresentaram defesa negando qualquer irregularidade e alegando que os empregados não foram prejudicados, já que o adicional nem era pago até o acordo ser firmado. Na seção 2 de dissídios individuais, os ministros negaram recursos do MPT, levando em conta precedentes jurídicos da Corte e a falta de provas de possível prejuízo aos trabalhadores. A gente vê mais detalhes agora na reportagem. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, os desembargadores aceitaram a ação do Ministério Público do Trabalho e, no mérito, consideraram improcedente o pedido do MPT. O caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O MPT insistiu que a homologação do acordo era prejudicial aos trabalhadores, já que previa o pagamento de apenas 50% do valor aos empregados e ainda o pagamento de honorários à base de 25% ao sindicato para impedir que os trabalhadores contratassem outros advogados. A relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que, embora esteja na lei a obrigatoriedade da participação do Ministério Público do Trabalho nas negociações e ações coletivas, nem sempre o acordo deve ser anulado em caso de ausência do MPT. Assim, a eventual ausência de intimação do Ministério Público do Trabalho somente acarretaria nulidade quando restasse comprovado o manifesto prejuízo às partes, ônus da prova que compete a quem alega. No caso, o Ministério Público, que não ocorreu no presente caso. Em suma, senhor presidente, eu conheço o recurso ordinário, mas nego o provimento. O representante do Ministério Público do Trabalho defendeu que diversos trabalhadores foram prejudicados com a celebração do acordo e que, por lei, o MPT deveria ter sido convocado para mediar a situação. Que, no caso, além do descumprimento da formalidade legal de intervenção obrigatória do Ministério Público na ação civil coletiva, também foi demonstrado nos autos o prejuízo sofrido pelos titulares dos interesses coletivos em questão. E, diante dessas considerações, senhor presidente, o Ministério Público requer o provimento do recurso ordinário. Mesmo assim, a relatora citou precedentes do TST sobre o assunto e manteve o entendimento. O ministro Alexandre Agra Belmonte ressaltou que sentença contrária a uma das partes não configura prejuízo, dando mais força ao voto da relatora. Prejuíza, por exemplo, o indeferimento de uma prova. Nada indica que a participação do Ministério Público em uma ação coletiva movida pelo sindicato no interesse dos trabalhadores, diante das circunstâncias do processo matriz, pudesse levar a um resultado diferente daquele experimentado. Então, pedindo vênia ao Ministério Público, eu acompanho o voto da douta relatora. O ministro Douglas Alencar Rodrigues acompanhou o voto da relatora, mas entendeu o processo de forma diferente. A minha ressalva, ela apenas se circunscreve à forma como se compreende a ação do sindicato na busca da defesa de direitos individuais homogêneos, me parece configurar uma ação civil coletiva. E, portanto, seria de fato aplicável a regra do artigo 92, que exige a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. Mas eu estou acompanhando a conclusão de Sua Excelência porque é, afinal, a jurisprudência dessa subseção. Ressalva parcial de fundamentação. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso do Ministério Público do Trabalho, mantendo o pagamento do adicional da forma estipulada no acordo entre o sindicato e a empresa. Começo do ano judiciário, é bom ficar atento aos prazos. No site do TST, você pode acessar o calendário 2018 com informações sobre feriados, recessos forenses e outras datas em que a contagem de prazo fica suspensa na Justiça Trabalhista. É só ir até a aba Serviço e clicar em Calendário. Acesse www.tst.jus.br.